Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é só começar e o assunto de hoje é update com Android em banco de dados. Beleza, galera, então nesse vídeo de hoje a gente vai dar sequência aqui no nosso aplicativo My Layout, trabalhando aqui a questão do update. Vocês vão ver que o modo de construção que nós efetuamos aqui, ele é bem semelhante ao delete e vai ser uma aula bem bacana que vocês vão ter já todos os métodos, à exceção do select, né, que eu vou explicar para vocês mais no final desse vídeo como que a gente vai tratar o select, mas você já vai ter o insert, o delete e o update pronto e vai poder utilizar nos seus projetos aí. Então, se você é novo por aqui, gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, vamos em frente na nossa viagem. Então, eu queria tratar com vocês nessa aula de hoje o update do nosso aplicativo. E para a gente falar do update, nós temos que falar de algumas construções que nós fizemos aqui na nossa aplicação. Então, nosso aplicativo, né? Então começa por aqui, ó, com a nossa interface iLayout. Eu implementei aqui o método, o método void, tá certo? Update da nossa interface que não estava aqui. Bom, se ele foi implementado aqui na interface, significa que nós temos que implementá-lo na nossa cliente controller. Então vocês vão ver aqui que ele é bem parecido com o insert. Veja bem, vou até aproximar aqui para que vocês possam ver aqui, ó, como que é a similaridade desses dois métodos, né? Como que eles são bem semelhantes. Então aqui, ó, o método insert recebe um objeto cliente e aqui a gente tem o insert passando a tabela e os valores, né? O update é a mesma coisa, tá? Ele é bem semelhante aqui, ó. Só que a diferença de um para o outro é que no update eu preciso pegar também, eu preciso passar também aqui, melhor dizendo, o ID. Eu tenho que pegar esse ID, né? Eu tenho que dar um get ID aqui. Por que que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso especificar qual é o ID que eu vou dar o update. Qual é o ID que vai ter os seus dados alterados? Ah, Gustavo, mas você vai alterar o ID? Não, não vou alterar o ID. Eu vou utilizar o ID para pegar ali as informações daquele registro, tá? Então aqui na nossa classe cliente controller, o que eu fiz aqui foi construir um método update void, né? E esse método void ele vai então nos ajudar, né, a dar o update aqui no nosso aplicativo. Então vou voltar aqui para a gente poder falar das outras classes. Bom, feito isso aqui, deixa eu até tirar esse break daqui. Feito isso na Client Controller, onde que eu preciso ir agora? Lá na Database. Na classe Database, eu criei também aqui, vamos aproximar, View Appearance, Enter Presentation Mode, vamos aproximar. Eu criei aqui também um método booleano, beleza? Assim como o delete by ID, eu criei um método booleano chamado update, onde eu passo para ele o nome da tabela e o content values, com os dados, exatamente como nós passamos no método insert. Beleza? A diferença do update para o insert aqui no caso é que o update aqui é booleano. E uma outra condição que a gente precisa entender aqui é o seguinte, como eu disse para vocês, né? Assim como no delete eu precisei passar aqui o ID para falar qual era o ID, né? Qual era o registro que eu ia deletar, no update eu preciso fazer isso também. Então, a cláusula é bem parecida lá, where ID, new string, string.valueOf, só que aqui preencher .getID. Eu preciso pegar o ID dentro do objeto
dentro do Content Values preencher, que eu quero dar o update. Eu vou pegar esse ID para poder, então, encontrar o registro e dar o update. Beleza? Bom, feito isso, agora vamos falar da última classe que a gente precisa falar aqui, que é o dados carregados. Aqui no dados carregados, galera, eu fiz o seguinte, tá? O que eu fiz aqui no dados carregados? Olha só, eu comentei aqui, eu posso até comentar aqui também esse valor convertido aqui, porque esse cara vai ser usado só para deletar, tá? Então, eu comentei aqui, no mesmo botão que eu usei lá, o btn deletar, eu não criei um novo botão, tá? No mesmo botão btn deletar, eu coloquei aqui, eu comentei o código de deletar e criei um código para dar update. Então, o que eu fiz aqui, ó? Para fins didáticos, eu fiz o seguinte, eu preciso passar qual é o ID que eu quero dar o update, né, que eu quero atualizar, tá? Eu ia falar updatar aqui, mas updatar fica muito feio, né? Eu preciso passar qual é o ID que eu quero atualizar. Depois disso, eu vou setar, eu preciso setar qual é o ID que eu quero atualizar para esse objeto. E eu preciso setar também a informação que eu quero atualizar, que no caso aqui vai ser um e-mail, tá? Que eu estou colocando aqui como teste arroba. E depois eu chamo a instância da cliente controller, chamando o método update, passando o objeto cliente. Então o que foi feito aqui, pessoal? Eu tenho o mesmo objeto cliente que eu já usava, mesmo objeto cliente que eu já usava, tá? Mesmíssimo objeto, beleza? Só aqui eu já dei um set ID para falar que é o ID aqui, eu vou especificar o ID 2 e dou um set e-mail, ou seja, eu vou alterar no ID 2 o e-mail. Tá, mas por que você está dando set? E aqui, ó, seria um get, né? A gente viu que seria um get isso aqui. Então, eu já deixei um breakpoint aqui para a gente poder entender o que vai acontecer. Então, eu vou dar um view appearance exit presentation mode aqui também. Vou lá na cliente controller e vou, então, chamar aqui, lembrando que ela estende database, ok? E aqui eu vou então no método update cliente data model table valores, tá? Eu posso até colocar um break aqui também e aqui na database o nosso update aqui também posso colocar um break aqui para a gente acompanhar, tá? E por que eu fiz isso como fins didáticos e tal, né? Como eu já tinha feito numa versão anterior aí. É porque aqui, ó, quando a gente vai na Activity Dados Carregados e a gente pede para ver, deixa eu descer um pouquinho, eu vou pedir o design dela. Olha lá, então é o que eu falei, ó. O mesmo botão, vocês viram até que está com btn deletar, eu estou utilizando o mesmo botão aqui para alterar. Vou passar o ID aqui, né, para setar o ID que eu quero que seja dado o update. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque veja bem, na hora que a gente for falar sobre o select, né, que é o recuperar os dados do CRUD, a forma que o nosso aplicativo está construído, ele não comporta o select, né? Eu precisaria criar mais uma tela, fazer mais uma interface e tal. Então, assim, o que eu vou mostrar para vocês aqui dentro do update é como você dá um update em qualquer campo do objeto que você está trabalhando. E ele é bem semelhante ao delete. A diferença é que aqui você vai dar o update. Então,
Se eu tivesse uma interface bonitinha construída, eu poderia alterar qualquer campo através da interface. Por quê? Porque lá no meu objeto cliente, eu tenho um método update que pode dar update em qualquer... Tem até uma correção aqui, né? Que pode dar um update em qualquer camarada desse aqui, ó. Na verdade, assim, a controller, ela só vai pegar os elementos e quem vai dar o update de fato é a nossa classe database, tá? Então, partindo do princípio de que eu posso pegar alterar todos esses campos, né? Todos os dados desse objeto através dos campos de uma interface, como a gente não tem uma interface pronta para alterar todos os campos, então eu estou utilizando isso aqui como fim didático. Eu vou alterar somente o ID. Eu poderia muito bem alterar outra coisa aqui, ó. Poderia talvez dar um nome aqui, por exemplo. Ó. Vou dar um Ctrl D aqui, ó. Vou dar um Ctrl D aqui. Eu poderia set ponto set nome, por exemplo, tá? E aí o nome eu vou dizer que como não tem uma interface para digitar, eu vou passar isso aqui hardcode no código. É isso que eu estou explicando para vocês, tá? Como nós já fizemos anteriormente. Então, ó, nome 2, tá? Então, qual que é a minha proposta aqui com essa aula de hoje? Mostrar para vocês como dar o update, tá? Mas a gente vai abstrair um pouco essa questão da interface, quer dizer, a interface, para eu dar o update aqui no elemento, o que eu teria que fazer? Eu teria que recuperar esse elemento através do select, e aí eu teria que ter uma interface parecida com essa que a gente tem aqui, ó, para poder colocar novas informações e salvar o objeto como inteiro. Vocês estão conseguindo perceber isso, pessoal? A gente não tem essa interface no nosso aplicativo, tá? A nossa primeira tela serve para dar um insert, porque a gente dá aqui o capturar, como a gente já viu, mas ela não serve para dar o update. Eu tenho que construir algo, uma outra tela que me permitisse pesquisar primeiro qual é o registro que eu quero, para depois eu colocar novas informações aqui, né, numa interface bem semelhante a essa, né, e depois pedir para alterar. Como a gente não tem isso estruturado aqui, né, por isso eu estou, então, lançando mão de um recurso hardcode, ou seja, eu vou passar qual é o ID que eu quero alterar e depois eu vou passar as informações que eu quero que sejam modificadas, tá? Então, seguinte, ficou claro isso aqui? Espero que tenha ficado claro isso. Se vocês tiverem dúvida sobre esse ponto, podem mandar uma mensagem. E o que eu pretendo fazer num próximo momento? Depois desse vídeo aqui, nós vamos voltar, quando eu falo em questão de Android, tá? Tem outras aplicações aqui na nossa playlist de banco que eu vou continuar mexendo com elas. Mas assim, depois desse vídeo aqui de Android, de banco de dados, eu vou voltar lá para a playlist de Android e eu vou começar a ensinar para vocês a construção de menus. Então nós vamos criar uns menus lá específicos e aí para cada menu eu vou ter uma telinha específica, eu vou ter uma telinha de pesquisa que vai permitir alterar, né? Vai permitir deletar e tal. Então assim, para a gente fazer o R, né, do CRUD, eu vou evoluir esse aplicativo aqui de uma forma que a gente crie uma interface diferente do que a gente tem. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fechando o insert, o delete, o update,
Só que o update eu estou fazendo aqui de uma forma hardcode. A gente vai ter que imaginar que esses dados foram digitados numa interface, a exemplo do que eu fiz com o delete, tá? E aí, quando a gente for falar do select, né, de recuperar os dados, aí sim a gente vai ter uma interface nova, beleza? Nós vamos evoluir esse aplicativo aqui. Muito bem. Explicado tudo isso, dito tudo isso, agora eu vou colocar o nosso aplicativo para rodar. Deixa eu fazer aqui o espelhamento do visor, que eu não fiz ainda. 1, 2, 3. Entrou. Beleza. Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Teste 99999. Endereço vai ser teste também. O e-mail vai ser para programar, é só começar. Vou dar um capturar. E aí vou então confirmar os dados aqui. Uma vez, sim. Duas vezes, sim. 3 vezes, sim. 4 vezes, sim. 5 vezes, sim. Beleza. Tem então 5 registros que nós colocamos aqui no nosso aplicativo. Aí eu vou aqui no App Inspection e a gente vai ver aqui, olha aí, belezinha, os 5 carinhas aqui, a tabela aqui, beleza. A gente sabe que o nosso insert funciona, normal, não tem nenhum problema. Eu vou deixar aqui, vou largar aqui, beleza. Muito bem. Deixa eu dar uma aproximada aqui. Se bem que se eu aproximar a gente não vai conseguir ver. Olha só. O que eu tenho no objeto cliente aqui? Ó? O objeto cliente ele tem o ID 2, o nome 2 e o e-mail teste arroba. Tá? Então, esse update aqui, ó, se eu deixar ele continuar aqui, com os breaks que eu coloquei, tá? Ele vai pular para o update cliente data model lá da database. O que esse cara faz? Veja que aqui eu tenho os gets dos elementos, né? Então, olha só, cliente data model. Se a gente der uma olhada nesse cliente data model aqui, a gente vai ver através dos valores, olha só, em valores aqui, ó, o que a gente tem? Já dá para ver, ó, telefone 999, ID 2, nome 2, e-mail 2, ou seja, ele pegou isso aqui, beleza? Muito bem. Aí, se eu deixar ele prosseguir, olha só, esse cara, ele vai buscar qual ID? O ID 2, que é o ID que eu passei, olha ele aqui, ó. O ID 2, deixa eu aproximar aqui para você ver. View, Appearance, Enter Presentation Mode. Então, qual é o ID que esse cara vai pegar? O ID 2. Viu por que eu setei lá fora? Como se eu fosse fazer uma alteração. Eu setei por quê? Porque eu estou setando o objeto. Se eu vou alterar o objeto, eu vou passar as informações novas, né? Como por exemplo, o nome, que é uma nova informação que eu vou dar um update, e o e-mail, que é uma nova informação também que eu vou dar um update. Mas eu preciso dar o set do ID, por quê? Para que eu possa depois dar o get dele. Tá? Então, olha lá, porque ele está dentro do meu content values preencher, e aí eu dou um get, e esse get vai então dar o update no meu registro que eu quero alterar. Tá certo? Então, qual que é o conceito aqui? Você, deixa eu voltar aqui para a gente poder explicar toda essa jogada que a gente fez. Olha só, na cliente controller
criei o método update, igualzinho o insert, tá? Só que aqui eu coloquei o ID. O método insert não tem o ID porque ele é auto-incremento. Mas aqui eu preciso do ID porque eu vou usar ele lá na frente. Beleza. Depois disso, eu vim aqui no meu database, beleza? Tá aqui a cliente controller. Os dados carregados é a nossa interface, então olha aqui, ó. É aqui que eu estou falando, ó. Eu tenho um objeto cliente, eu estou setando para ele um valor novo, tá? Mas esse valor novo não vai ser atualizado. Lembra que aqui, ó, eu não estou dando, eu posso até dar aqui uma nova informação para o meu objeto, ó. Objeto cliente. O que é o objeto cliente aqui mesmo? O que é o nosso objeto cliente? Olha aqui, o objeto cliente, o que é? É uma instância do objeto. Então, estou setando um nome, estou setando endereço, né, telefone, e-mail, a gente lembra disso. Beleza. Aí, aqui então, eu seto o ID, seto um novo nome e seto um novo e-mail. Só que na hora de dar o update, que é o nosso cliente update aqui, o ID ele vai ser usado como get. Eu vou pesquisar esse ID. Se eu achar ele aqui, olha lá, tá vendo? O meu objeto do Content Values ele está vindo aqui. Se eu achar esse ID aqui, a exemplo do que aconteceu aqui no nosso delete, só que no delete, ó, eu já passava o ID, ou seja, aí no delete funciona eu digitar isso aqui. Ficou desformatado aqui. Mas aí no delete funciona eu digitar na caixa de texto. Mas aí no delete funciona eu digitar na caixa de texto, beleza? Então aqui, ó, o que ele vai fazer? Eu vou deixar ele seguir aqui. Então vamos voltar aqui para a parte do debug. Vou deixar ele seguir. E aí, em tese, terminou. Vamos ver se deu certo? Vamos ver se funcionou? Se eu vier no App Inspect, vamos dar um refresh nos dados. Olha aí, ó. Através do refresh, veja só. O nome virou nome 2, o endereço virou teste e o e-mail virou teste @. Funcionou perfeito, galera. Sensacional, sem problema algum, tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ficado claro. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Estou muito seguinte, que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham a paz de Cristo no coração e não perca a oportunidade. Busque-o hoje. Não perca a sua chance. Um forte abraço, galera, e até o próximo vídeo.